queria dizer que o Museu Histórico de Londrina, ele salvaguarda as memórias que compõem a história da cidade. E ele salvaguarda a partir de diversos tipos de documentos, como esses que eu disse, tridimensional, documentos, revistas, jornais, fotos, negativos. É a mesma coisa. Então, quando vai organizar um espaço de memória, a primeira coisa que a gente conhece é o acervo e a história da entidade. Dentro do acervo e a história da entidade, passa-se a criar a parte da museografia, do pensamento. Como vai ser esse roteiro de exposição, textos que serão utilizados, fontes, pesquisas, como que vai ser. Então, primeiro se conhece tudo isso para se pensar o que vai ser produzido de material. Eu utilizei o acervo do museu em todos os meus estudos, no mestrado, no doutorado, e sigo utilizando aqui na universidade. Então, assim, é de extrema importância, porque não é só, eles não têm só o acervo fotográfico, né? Além da fotografia, da informação, eu lembro que para o meu mestrado eu ouvi vários depoimentos orais de pessoas que estavam nas fotografias, então para entender quem eram aquelas pessoas, identificar o lugar, as pessoas, então assim, é um acervo muito completo, né? Das pesquisas acadêmicas às lembranças do cotidiano, todo esse acervo encontra morada em um lugar simbólico. O Museu Histórico de Londrina, instalado no antigo prédio da estação ferroviária, carrega em suas paredes a memória de chegadas, partidas e da própria construção da cidade. Porque aqui ele é um lugar, assim, muito interessante por ser uma estação ferroviária. Primeiro, esse prédio aqui, ele foi construído em 1945 e foi inaugurado, começou a ser construído em 1945, inaugurado em 1950. Veja, já tem 75 anos. Na década de 50, ainda é a primeira metade do século 20, né? Era aqui que as pessoas se encontravam, chegavam, partiam, né? Então, esse prédio, ele carrega, assim, muitas histórias, muitas memórias, né? A caminho de Londrina, pela estrada de ferro São Paulo-Paraná. A população de Londrina, a próspera cidade do norte do Paraná, recebe sob maior júbilo o trem inaugural que entra na nova e moderna estação. As pessoas muitas vezes se emocionam quando vêm aqui, né? Lembrando histórias. Quem morava abaixo da linha do trem, né? Que passava por aqui, né? Para chegar até o centro. Nossa, tem muita história. Então, além dessa história, além de ser um espaço de chegada e saída, né? Também ele acabou um tempo depois se transformando abrigando, na verdade, o Museu Histórico, porque o Museu Histórico surgiu em 1970 no porão do Colégio dos Simas. Então, não tinha lugar mais importante, mais belo e significativo para receber o Museu Histórico. Da estação da via férrea, de amplas proporções, construído em belo estilo e que será brevemente inaugurado, também mereceu rápida visita do senhor presidente. Quanto de memória está carregada nesse prédio, né? Quantas pessoas em 47 viu e vieram para cá em busca de um sonho e chegou nessa estação ferroviária, né? Como você mensurar isso, trazer isso para o cotidiano daquela época e para hoje, né? Que você vê que todas as pessoas que para cá vieram lá no passado passaram por esse caminho aqui, né? Mesmo na estação de trem antiga que ficava ao lado desta e para essa grande de 47, né? Quantas pessoas vieram para cá em busca de um sonho, né? Então a gente busca trazer isso, a gente traz isso para a memória e a gente, trabalhando na área de museografia, a gente leva isso para realidade, para materialidade, né? Quando a gente organiza uma exposição ou quando um visitante vem para o nosso espaço de memória e vê aquele acervo dele ali representado, mesmo que não seja dele, mas que ele trabalhou um dia com aquele acervo, ele contar suas memórias ao outro que está do seu lado. Nossa, eu trabalhei com esse equipamento, olha, essa casa eu tinha lá no meu sítio, na minha lavoura. E você trabalhar com essas representações dentro de um museu, para mim, como conservador de museu, como preservador de memória
das pessoas, para mim é muito gratificante, né? Continuar essa memória e resgatar essas memórias para aqueles que para cá vieram e para aqueles que um dia virão, né? Continuar esse legado, né? A Mauri Ramos da Silva trabalha no museu há 39 anos. Entrou ainda jovem, sem imaginar o que era de fato um museu. Naquele período a gente pensava, eu era jovem, né, 19 para 20 anos, a gente achava que museu era lugar de coisa velha, lugar de coisas que só tinha coisas que não havia necessidade para ninguém, né? Então eu tinha esse pensamento naqueles momentos, né? Quando passei a trabalhar em um museu, eu vi que é completamente diferente. É uma coisa que você trabalha com memórias de pessoas, você trabalha com sentimentos, com sonhos, com perspectivas de crescimento ao longo do tempo, né? Trabalha também com acervos de diversas atividades do cotidiano, seja médico, o trabalhador da lavoura, o rural, né? A dona de casa, as ciências, né? As universidades, a medicina, trabalha a área de saúde, educação, cultura, né? Então todo o acervo aqui representado no museu, ele traz essas memórias aqui representadas. Entre registros e lembranças, ele também construiu sua própria história dentro desse espaço. Então essa coisa marca, né? É onde eu vivi me cresci intelectualmente também, porque até então eu não tinha curso superior quando eu entrei no museu. Então o museu me trouxe o casamento, me trouxe os filhos, me trouxe a vontade de voltar a estudar, porque até então eu tinha parado. Então eu voltei, fiz curso superior, fiz pós-graduação, fiz diversos cursos nas áreas técnicas de museu. Então o museu para mim é como se fosse um pedaço da minha família também, né? Então a gratificação é estar aqui e olhar para trás através das fotos que eu tenho, muitas fotos dos trabalhos que a gente realizou, e você rememorar essas coisas e trazer isso para a realidade e ver que você ajudou a construir um pouquinho de cada coisa aqui existente. E nesse ano, o Museu Histórico de Londrina completa 55 anos. É um dos principais do Paraná e abriga o maior acervo do estado. Mas nós somos procurados por todas as áreas do conhecimento. E não são só acadêmicos, não, né? Tem muita gente apaixonada pela história de Londrina, né? Então vem procurar porque querem escrever um livro, porque estão procurando alguém, porque querem entender um pouco de um determinado assunto. O museu e a Universidade Estadual de Londrina caminham lado a lado. A professora Maria Luísa Hoffmann, do curso de jornalismo, coordena um projeto que resgata fotografias antigas das décadas de 1960 a 1980, feitas pelo fotógrafo Oswaldo Leite. Ele era funcionário da prefeitura, então ele acompanhava as obras, né? Ele fazia toda a documentação das obras da cidade. E ele tem um acervo muito grande, parte do acervo já é do museu, né? E parte do acervo está em comodato, e o museu que disponibiliza e tal. Para ela, ver o entusiasmo dos alunos com o acervo foi uma das experiências mais marcantes do projeto. Eu gosto muito quando eu vejo o encantamento dos alunos pelo que eles estão fazendo. Então, quando a gente pegou, né? A gente já estava escolhendo as fotos, e a gente chegou um dia, pôs um mapa na mesa e começou a marcar o mapa, onde é o que ele sabe. Deu uma sensação assim de, agora eu estou dominando o assunto, eu estou, né, adentrando no mundo novo. E eu senti que eles tiveram essa sensação. E isso é muito legal, isso é muito mágico para pegar os alunos, para que eles entendam pesquisa, eles entendam a extensão e que eles se envolvam com isso, né? Porque a gente faz muito mais bem feito quando a gente tem a emoção envolvida, né? Então, quando eu percebi que eu consegui pegá-los na emoção, assim, foi muito bacana, porque eles realmente se dedicaram muito, assim, e isso só acontece quando a pessoa gosta do que está fazendo. Mais que objetos antigos, o museu resgata a identidade e memória. Entender o passado ajuda a compreender o presente e a pensar no futuro. O que nos pauta no nosso desenvolvimento humano? Né, além de alimentação, essas coisas todas, a nossa identidade. E identidade é o quê? É história. Como eu vou, né, conferir uma identidade a mim se eu não conheço a minha história? Então, qual que é a importância disso, né, para as pessoas? Eles vão entender a história e
vão aprender a preservar, né? Então, a história ela é muito importante para a construção da identidade do sujeito. Então, você retomar, né, através dessas fotografias e entender também como está sendo a evolução da cidade é muito bacana e muito importante para a população de forma geral. E falando em futuro, o museu passa por uma reforma elétrica e logo, logo reabre suas portas ao público. Porque o museu, ele não é um museu de coisa velha, ele é um museu vivo, né? Porque você trabalha com memória de pessoas do passado, trazendo para o presente uma referência para um pensamento de futuro, né? Porque o seu passado, ele vai refletir no seu ambiente atual, que reflete para o futuro, né? Aonde que eu errei, aonde que eu acertei e aonde que eu posso estar melhorando. Então o museu, ele traz um pouco disso, né? Um pouco dessas histórias, seja elas legais, bonitas, seja elas tristes, né? E essas vivências do cotidiano, trazendo para essa realidade das exposições no museu. Então ele é legal nesse sentido, né? De troca de informações e de memórias